Boa noite. Estamos hoje iniciando mais uma live do EPB. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre saúde mental na quarentena. O tema é a saúde mental em tempos de isolamento social, com os nossos convidados, Mirna Maracajá, Edmundo Gaudêncio, Josivânia Silva, e os intérpretes Diane e Ebert. E eu sou Paula Castro, sou professora da UEPB, e nessa gestão estou na do UEPB com a pasta que trata das discussões sobre assuntos científicos, culturais e sociais. Bem, daqui a pouco a gente vai iniciar a nossa conversa com vocês, debatendo um pouco sobre como a situação do momento e como que a gente pode viver e conviver melhor durante a quarentena. Durante a live, vocês podem enviar perguntas para os nossos convidados pelos canais da DUEPB do Facebook e do YouTube, tá? Além disso, eu queria aproveitar para falar de algumas ações da DUEPB durante a quarentena, que além da live semanal, a gente está na segunda live, que acontece às quartas-feiras, às 21 horas. Tá? A gente também tem o Conviver na Quarentena, que é uma divulgação nos finais de semana de vídeos com professores, com colegas que estão enviando mensagens sobre como maneiras novas e criativas de convivermos, de cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente durante o período. Eu queria deixar o convite também para quem quiser contribuir. Você pode enviar o seu vídeo para o e-mail secretaria@epb.gmail.com, tá? Além disso, a gente tem acompanhado todas as ações em âmbito nacional e no âmbito local, que implicam em ações que estão sendo desenvolvidas pela do EPB para a defesa da categoria. Né? Bem, eu queria começar apresentando quem vai fazer uma fala, saber como é que os nossos convidados estão vivendo este período de quarentena, de isolamento social, e aí eu convido a Mirna Maracajá, psicanalista, para contar para a gente um pouco como é que está sendo esse momento dela na quarentena também. Boa noite a todos os internautas, boa noite aos colegas que estão dividindo esse momento e essa discussão. Estamos vivendo um período extraordinário, né? Eu diria que um período que nos convoca à reinvenção. Muito se tem falado sobre medidas de proteção nesse período do coronavírus, mas nós não podemos deixar de ressaltar a importância dos profissionais que lidam com a saúde mental, de poderem sempre também estar trazendo um pouco de uma certa necessidade de elaboração de um plano existencial para esse período, né? É um plano que deve estar muito ligado às individualidades e às singularidades. Acho que uma das perguntas que eu mais tenho recebido nesse período é de como se deve proceder, do que se deve fazer, e não há uma resposta única. A gente deve respeitar muito as necessidades de cada um, né? Algumas pessoas, nesse momento, consideram muito valoroso um processo de desaceleração, pessoas que, nesse momento, sentem essa necessidade de dar uma certa pausa. Já outras pessoas se sentem extremamente convocadas a produzir, a se engajar em trabalhos. A gente tem relatos interessantes de pessoas que não faziam atividade física, por exemplo, e que nesse período começaram a fazer atividade física em casa, né? Então, é muito importante, eu agradeço a oportunidade de participar desse momento e considero realmente importante, porque quando se tratam de pandemias, a gente sabe que há uma preocupação muito maior com os aspectos relacionados aos patógenos envolvidos na pandemia, e os aspectos psíquicos, muitas vezes, são deixados de lado. Então, eu considero importante que a gente tenha esse espaço para diálogo. A partir desse convite que me foi feito, eu pensei que
poderia orientar a minha fala no sentido das escutas que eu venho fazendo, né? Como psicanalista, fomos todos convocados, todos os profissionais psi foram convocados a se engajarem nos atendimentos remotos, né? E acho que teremos muito, no futuro muito bem próximo, teremos muito a dizer e a compartilhar sobre essas experiências que estamos atravessando e essas escutas que estamos fazendo, né? Então, para essa nossa conversa, eu destaquei alguns pontos que eu tenho escutado bastante, né, a partir da minha prática como psicanalista, que eu acho que pode ajudar e que pode trazer aí alguns pontos de identificação com os internautas que estão nos assistindo, né? Um primeiro ponto, que é um ponto bem geral, é o medo, né? A gente até se pergunta se não estamos vivendo também uma pandemia do medo, né? Um medo que é uma companhia que está conosco durante todo esse período, o medo de contágio, o medo de que nossos familiares possam se contagiar, né? E aí esse medo do contágio vem o medo da morte, o medo da perda, e de se pensar no contexto dessa perda também, é um ponto bastante perceptível. Algumas pessoas com bastante dificuldade de lidar com essa situação, entrando muitas vezes em um verdadeiro comportamento de pânico mesmo, né? Precisando realmente de uma escuta, de uma ajuda. Nós estamos aí diante de um volume de informação muito grande. As pessoas acabam querendo consumir muita informação por muitas fontes durante todo o dia, e isso acaba gerando uma tensão muito grande e intensificando alguns sintomas que, porventura, algumas pessoas já tenham, né? Embora que uma coisa que eu tenho ressaltado muito, que eu acho muito perigoso nesse momento, os profissionais psi se preocuparem muito em patologizar reações que são normais para um período anormal, como esse período que nós estamos vivendo, né? Todos nós estamos vivendo aí um período de enlutamento, né? Esse processo de enlutamento é difícil, é doloroso, mas esse processo pode ser muito transformador também. Um outro ponto que eu tenho escutado bastante é a questão da solidão, né? As pessoas, de repente, se viram sozinhas, tiveram que interromper uma grande parte dos seus laços sociais, os seus laços afetivos, o distanciamento de familiares, distanciamento dos idosos, distanciamento de crianças, distanciamento de familiares que trabalham na área de saúde, e todo o sofrimento que gera para esse sujeito se deparar com essa solidão, né? Todo o processo de elaboração desse estar sozinho e também desse estar sozinho com si próprio. Para muitos, um processo muito difícil. Algumas pessoas que acabam sendo pessoas workaholics, pessoas que trabalham demais, e que acabam, de algum modo, fugindo, né, de pensarem em suas condições existenciais, e que, nesse momento de pandemia, estão precisando conviver muito tempo consigo mesmos, né? Uma outra questão que eu tenho escutado muito na minha clínica é um sofrimento ligado ao modo como o nosso país, como o nosso governo tem tratado a questão da pandemia, né? Cada vez mais os psicanalistas têm ouvido os sofrimentos dos sujeitos ligados com esse mal-estar na civilização, para trazer uma referência aí a Freud. Hoje, Freud estaria completando anos, estaria aniversariando, sendo hoje também o dia do psicanalista, né? E Freud foi um cara que não recuou diante do mal-estar na civilização, que esteve pensando sempre o contexto da sua época,
e que dissolveu essa barreira entre o social e o coletivo, né? E eu tenho escutado muito esse mal-estar dos sujeitos diante de um certo desamparo que o nosso governo tem nos deixado em um momento tão difícil, em um momento onde um governante deveria estar trazendo apoio, dando segurança, sendo solidário. Então, isso tem aparecido de forma muito constante, essa sensação de insegurança, né? Além de todas as perdas afetivas, como já falei, mas também as perdas financeiras, né? Existe o medo de perder o emprego, o medo de ficar sem o sustento, o medo de não conseguir pagar as suas contas, o medo de uma redução de carga horária e que depois essa redução acabe implicando em uma demissão, né? Então, é uma questão bastante real, é uma questão que tem trazido muita angústia. Eu acho que o ponto também principal, como as pessoas têm colocado muito nas redes sociais, né, que o coronavírus só parece se tornar real, ele é tão invisível que parece que ele só se torna real quando nós nos deparamos com um nome ou com um rosto. E, de fato, isso tem acontecido. Na minha clínica, eu tenho atendido pessoas que estão com o vírus, tenho atendido pessoas que têm familiares que estão contaminadas, né? E, inclusive, pessoas que perderam seus entes queridos, né? E essa escuta é uma escuta delicada, é uma escuta difícil, porque são pessoas que não puderam presenciar a partida desse ente querido, que não puderam se fazer presente durante o período de internação. Então, esse é um outro sofrimento que eu tenho identificado, que eu tenho escutado. Nós sabemos da importância que é todo o ritual que envolve a morte. Nós sabemos o quanto isso é importante, essa tentativa do sujeito simbolizar algo que é tão duro, algo que é tão do real, que é a morte, né? Então, como é que cada sujeito precisa, através do processo do rito, do ritual, desde até uma escrita em uma lápide, né, a velar o corpo, e de como isso não tem sido possível nesse momento, ficando esses sujeitos desamparados num processo tão fundamental que é o processo do luto, né? Então, essas são algumas coisas que eu pensei em trazer para dar um início aí nas nossas discussões, muito pautada na minha prática clínica e na minha escuta. Evidentemente que a gente tem uma série de outros fatores que poderiam ser abordados, né, como também a questão da mulher. Eu acredito que a mulher vem sendo afetada especificamente nesse período de pandemia, a sua sobrecarga de trabalho continua. Nós, mulheres, professoras, que temos que preparar aulas, né, que temos que nos adequar a um sistema remoto com o qual não estávamos habituados a trabalhar, todas as demandas que isso envolve, e ainda ter que dar conta da casa, né? Uma vez que muitos pontos de apoio para a mulher que trabalha não são possíveis nesse momento, como uma creche, a escola, a casa da vovó, né? Muitas mulheres contam com o apoio das suas mães, as avós das crianças. Muitas vezes as funcionárias, as babás, as pessoas de casa, as trabalhadoras que poderiam ajudar também. Então, eu vejo que a mulher tem sofrido muita sobrecarga nesse período do coronavírus, e sem também esquecer a questão também aí dessa coisa da violência, né? Em todos os países se percebeu esse aumento da violência doméstica. Então, esses são alguns pontos que eu trouxe para a gente poder discutir. Obrigado, Mirna. Foi ótima a sua fala, pontuou alguns aspectos que a gente vem vivenciando, né? E acompanhando o relato de alunos e outros professores do que eles estão vivendo nesse momento.
a demanda por produtividade e por esse movimento da gente estar adaptado a usar novas tecnologias, enfim, todo esse movimento que já vem na esteira do estresse que a gente está vivendo, em termos de não ter assim um rosto para dizer a doença é isso, o que é que a gente está encarando, né? A gente está lutando num universo de muitas situações difíceis e ainda como profissionais a gente está vivendo um momento de adaptação, de melhores respostas, né? Mas a cobrança, né? E ainda tem a questão da mulher nesse movimento todo, né? Bem, eu queria agora pedir para a Josivânia conversar um pouquinho com a gente, como é que está esse momento dela na quarentena. A gente está sendo acompanhada pela Giane, que está fazendo a interpretação de Libras. Obrigada, Giane. Josivânia, De nada, professora da professora. UFB, psicóloga. Obrigada. Olá, gente, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, né? Esse momento, de fato, ele é desafiador enquanto humanidade, essa é a verdade. Especificamente, minha fala ela vai se direcionar a compreender e destacar alguns pontos que têm sido bastante evidenciados na mídia, mas principalmente em relatos que nos chegam nas famílias, enfim, que é o contexto da pessoa idosa nesse cenário, né? Como é que as pessoas idosas têm se sentido? Como é que tem sido lidar com esse distanciamento? O porquê que na mídia esse termo idoso ele se apresenta muitas vezes de forma tão o que a gente vem chamar tão preconceituosa, né? Que é um termo que a gente utiliza mais na gerontologia, que seria a gerontofobia, né? Ou até mesmo o preconceito, que é o ageísmo, né? Que é esse preconceito em relação a determinado grupo social, mas especificamente em razão da idade. E como se não bastasse o fato dessa pessoa idosa estar sempre na mídia, procurando informações, e quando chega nessas informações, o que ele separa são expressões do tipo, são grupos de risco, né? Ou até com piadas e vídeos que tratam a pessoa idosa de forma com uma certa indiferença, com preconceito, com chacotas, enfim. De certa forma, essa pandemia, ela revelou o modo como a sociedade, a brasileira, mas no mundo inteiro a gente vê diversas situações de preconceito, o modo como a sociedade ela lida com esse processo de envelhecimento e que respostas, digamos assim, que retorno a gente dá para as pessoas idosas nessa etapa da vida, né? Então, o meu foco de fala aqui nesse momento vai ser na direção de destacar alguns pontos que impactam na saúde mental da pessoa idosa, entendendo aqui essa saúde mental não como algo que está restrito ao indivíduo, como se fosse apenas uma coisa meramente cognitiva ou centralizado aí no cérebro, né? Mas entendendo a saúde mental também como potência de vida e que por sermos exatamente seres também sociais e históricos, a nossa subjetividade ela vai sendo tecida, né, e construída nesse contexto social também. Então, a minha discussão em termos de saúde mental da pessoa idosa é entender como esse contexto social de distanciamento, de preconceito, de uma expressão que a gente utiliza muito na área, que é, de uma certa forma, um gerontocídio institucional, ou seja, como a ausência em termos de políticas públicas, de respostas sociais para dar amparo e dignidade à pessoa idosa, como isso, nesse contexto, é potencializado e leva muitos idosos a perder o interesse pela própria vida, né? Então, eu vou trazer uma discussão nesse sentido. À medida que nós formos conversando e falando, eu trouxe alguns pontos que a gente pode abordar, né? Já que cada um vai ter o seu tempo de fala, e aí nessa discussão, também a partir das perguntas de vocês, eu vou colocando. Mas destaco inicialmente que é um prazer para mim, tem sido, do ponto de vista da pergunta inicial, como é que eu estou nesse cenário de pandemia. Eu não tenho a oportunidade, eu diria que é a oportunidade de conviver com uma pessoa idosa. Minha mãe ela tem 67 anos, mas mora na casa dela com alguns filhos, mas também netos, né? Mas aqui eu tenho que lidar com uma criança de 3 anos super enérgica, né? E um adolescente também tendo que dividir escola e trabalho, enfim, tem sido essa dinâmica que não é fácil. E é justamente nesse sentido de dizer que a nossa travessia em toda etapa da vida, ela tem muita relação também com as redes de suporte social que nós temos, com os recursos de enfrentamento que nós temos, né?
Por isso que nunca se esgota apenas como uma responsabilidade individual o enfrentamento da coisa, mas dialoga muito com a rede que nós temos, com o suporte que nós temos, com as pessoas com as quais a gente pode contar, mas também com as oportunidades, com as condições de vida, com a materialidade da vida, né? E aí a gente não tem como falar de saúde mental do idoso sem trazer justamente esse cenário social, esse contexto social. Então, para mim, se está sendo um desafio, tendo que lidar com isso, eu vou trazer também alguns desafios, muito menos em razão de teorias, né? Porque as teorias elas estão no livro, mas a gente faz esse diálogo entre aquilo que está nos aportes teóricos, na ciência, naquilo que está posto, mas também em razão das falas que eu escuto, dos relatos que nos trazem, e em razão também de algumas evidências em termos de pesquisa. Tá certo? Eu espero que o nosso diálogo ele possa fluir e que a gente saia daqui com um aprendizado coletivo bom para facilitar essa nossa travessia. Obrigada, Josivânia. A gente vai fazer uma troca agora da Giane pelo Herbert para dar continuidade. Só um minutinho que a gente já volta. Pronto, o Herbert está aí. Você tocou em alguns pontos muito importantes que a gente também está vivenciando, que é o excesso de informações, né, e a pessoa idosa ser colocada como grupo de risco, numa condição que ela já vivenciava uma série de cuidados com a própria saúde, né, e agora também redobrados esses cuidados, mas que a difusão de notícias na televisão, na internet, nos grupos de WhatsApp, eles acabaram por gerar mais ansiedade e desinformação, né? Então a gente também tem esse papel de acompanhar essas notícias e repassar informações que são válidas, que foram enviadas pelos órgãos de saúde competentes para poder lidar com a doença, né? E aí tentar sempre amenizar, apesar de que é um movimento que a gente não consegue controlar. Quando você vê uma notícia, já correu todo o grupo de WhatsApp, já está no Facebook, e aí as pessoas já ficam nervosas, já não sabem mais em quem confiar, nem no que confiar, né? Mas é muito importante ressaltar isso também, que informações verdadeiras e que sejam passadas por órgãos competentes é que a gente tem que se basear e sempre procurar também dar esse suporte para as pessoas idosas. E aí você falou das crianças também dentro de casa, né, com excesso de energia para a gente poder dar conta, como é que isso tudo também influencia, não só na nossa percepção de como está sendo esse momento, mas também a gente transmitir essa tranquilidade para quem a gente está convivendo, para os nossos entes queridos, né, enfim. Tudo isso hoje em dia está sendo muito, sempre foi importante, né? Mas agora, nesse momento, está sendo bem mais importante, e aí o pessoal está aqui falando nos comentários de como que é importante falar disso nesse momento, e mais ainda da universidade trazer profissionais que trabalham, né, com a psicologia e trabalham com diferentes segmentos para poder contribuir com essa discussão. Obrigada, Josivânia. A gente vai agora conversar um pouquinho com o professor Edmundo Gaudêncio. Boa noite. Boa noite. Perfeito. Fica a palavra para você contar um pouco para a gente como é que está sendo esse momento, para contribuir um pouco para a gente poder viver melhor nessa quarentena. Vamos lá. Perfeito. Boa noite, senhores e senhoras internautas. Boa noite, amigos, amigas. É um prazer aqui me encontrar junto a vocês, mesmo evidentemente distante. Agradecendo, então, à Universidade Estadual da Paraíba e à Associação de Docentes da mesma universidade esta oportunidade de aqui me fazer presente, bem como parabenizar a instituição pelo trabalho social magnífico, exemplar que ela vem realizando, não somente durante a pandemia, mas trabalho esse socialmente reconhecido que antes ela já realizava. Para mim é um enorme prazer haver feito parte do corpo docente daquela instituição, bem como haver sido seu ouvidor geral. Eu sou, para quem não me conhece, psiquiatra, sou especialista em teoria da psicanálise, sou mestre e doutor em sociologia. Hoje sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, junto às unidades acadêmicas de psicologia e de medicina. A minha fala, na verdade, então, será atravessada, ora por aspectos sociológicos, mais propriamente falando, ora por aspectos, sobretudo, psiquiátricos e clínicos de uma forma geral.
Eu, particularmente, bem como minha família, temos estado muito bem durante esse tempo de pandemia e de isolamento social, embora, evidentemente, queixando-nos da impossibilidade de sair de casa, uma vez que permanecer em casa é, de fato, matéria extremamente agradável, desde que, evidentemente, permanecer em casa seja fato motivado por livre e espontânea vontade. Basicamente, a minha fala, então, será colocada em 3 tópicos, digamos assim. Num primeiro momento, eu gostaria de abordar a Covid-19 a partir do conceito que foi elaborado por Susan Sontag, uma ensaísta, romancista norte-americana, e que, respectivamente, lançou 2 obras pertinentes, então, à maneira como eu, num primeiro momento, abordarei a Covid-19. Cunhou ela a expressão metáfora da doença, numa primeira obra, em que ela tomava literalmente do conceito médico de doença a partir da figura linguística, da figura semântica de metáfora. Em um segundo momento, ela construiu uma outra obra intitulada AIDS como metáfora. E neste momento, nós poderíamos também falar na Covid-19 como uma metáfora, entendendo-se por metáfora essa figura de linguagem que literalmente nos remete a um outro universo, digamos assim. Entre os gregos, hoje a palavra metáfora é o termo que designa um ônibus ou lotação, ou seja, literalmente aquilo que nos leva para um outro lugar. E metáfora funciona especificamente dessa forma. Quando eu digo, por exemplo, João é um leão, eu não quero me referir ao leão como sendo este o seu apelativo, mas fundamentalmente dizendo de João que ele é um sujeito que tem determinadas características do felino em questão. E nesse sentido, a Covid-19, de fato, é uma metáfora. Ela é uma metáfora para a morte, ela é uma metáfora para o sofrimento, ela é uma metáfora para o isolamento, para o desamparo, para o preconceito, para a ansiedade e também para a depressão. Entendendo-se nesse sentido a expressão AIDS como metáfora, nisto, aquilo que, partindo da expressão Covid-19, nos remete, por associação, a todos esses outros componentes, digamos assim. Num segundo momento, eu gostaria de abordar o isolamento social a partir de uma perspectiva dialética. Em geral, nós nos esquecemos que o isolamento social, na verdade, não assume uma só faceta ou não possui apenas tão somente uma expressão. Existe o isolamento social determinado em relação àqueles que têm que, por obrigação de higiene, permanecer dentro de casa, mas existindo aqueles outros que são submetidos também a um cruel isolamento social e que respeita a necessidade de permanecerem fora de casa, exato e especificamente porque não têm para onde entrar. E aqui eu me refiro, sobretudo, às pessoas moradoras de rua, sem teto, em geral, desabrigadas. E, num terceiro momento, mais especificamente voltado para a psiquiatria, eu gostaria de abordar, então, o conceito de saúde mental, uma vez que me parece que o conceito emitido pela Organização Mundial de Saúde, qual seja, saúde é o completo bem-estar biopsicossocial e não a mera ausência de doença ou enfermidade, pelo menos nos momentos atuais, constitui-se como um conceito inaplicável. E, nesse sentido, melhor funcionaria, então, o conceito pragmático emitido pela Associação Francesa de Psiquiatria, que nos propôs a ideia de um conceito de saúde pragmático. Ou seja, saudável é aquele que psicologicamente e social e biologicamente melhor se encontra na pior das situações possíveis. O que significa dizer, se estamos em uma situação, de fato, alusiva a uma tragédia, por exemplo, saudável é aquele sujeito que melhor a isso se adaptar, sofrendo, evidentemente, menos. E, ainda nesse tópico relativo à psiquiatria, eu gostaria de abordar uma outra questão que me parece absolutamente pertinente e que respeita a seguinte ideia. Antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde previa que a depressão seria o grande mal deste século já iniciado. Após a pandemia, eu tenho cá a minha impressão de que as depressões serão substituídas por uma forma específica de sofrimento, um modo de expressão dos transtornos ditos de ansiedade, e que se constitui exato e especificamente como o transtorno de estresse pós-traumático. Isso que dirá respeito, sobretudo, às pessoas que mais diretamente fazem o enfrentamento
da morte na luta pela sobrevivência. Aqui eu me refiro a essas pessoas às quais os agradecimentos nunca serão poucos. Médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, maqueiros, bioquímicos, fisioterapeutas, motoristas de ambulância, a todas essas pessoas o nosso sincero e muito melhor obrigado. E nesse aspecto, sobrando evidentemente ao lado do transtorno de estresse pós-traumático, inequivocamente uma forma de ansiedade, possivelmente grave, a que a professora Mirna antes já se referia, quando ela dizia, por exemplo, da complicação que assistirá à elaboração do luto pelo qual determinadas pessoas estão passando. Aquele luto que não conta com um fechamento simbólico representado pela possibilidade de velório, pela possibilidade de velamento do corpo do ente querido e pelo sepultamento. É como se, na verdade, fosse uma morte sem fim, exatamente porque, do ponto de vista simbólico, ela não pôde, digamos assim, ser encerrada. Então, em linhas gerais, eram estas as minhas propostas, para que, então, os senhores internautas, as senhoras internautas, possam, esta é a minha sugestão, compartilhar de nossas questões, dos nossos pontos de vista aqui trazidos, evidentemente incorrendo naquilo que a professora Paula referia, né, bem como a professora Josevânia, objetivando que o conhecimento que aqui possa ser gerado seja um conhecimento mais difundido e melhor apreendido. Obrigado, professor. Excelente colocação. Tem alguns pontos que a gente ainda vai aprender a vivenciar. Na verdade, muito se fala em como que nós vamos passar por isso, como será o novo normal, mas, inclusive, tem muita gente falando seja resiliente, mas eu entendo que nesse momento a gente está aprendendo a ter respostas melhor adaptadas para então construirmos isso e aí chegarmos a uma forma de viver de forma mais saudável, tanto física como mentalmente, né? Exatamente. A demanda por estarmos bem nesse momento agora é muito grande, né? Que parecermos bem, você tá bem, você tá ótimo, então assim, é como se fosse necessário mesmo, e não estar bem fica sendo considerado fora da curva da saúde mental, mas não, é um momento de aprendermos respostas melhor adaptadas para então entendermos como vamos sobreviver, né? Aqueles que têm formas melhores de respostas é que vão conseguir se manter firmes aí até a gente ter respostas de saúde, que a gente possa se sentir seguro novamente, possa poder estar em contato com as pessoas, se movimentando, né, por aí. E aí, aproveitando essa fala sobre como a gente vai vivenciar essas questões de isolamento social, tem uma pergunta que foi enviada para vocês, aí vocês podem escolher quem vai responder, que o professor Nelson deixou uma pergunta para a gente refletir. Ele gostaria que vocês falassem sobre as consequências da ansiedade vivida por algumas pessoas pelo fim do isolamento social, sendo que esse isolamento não acaba e vai se prolongando. Como fazer para evitar essa ansiedade? Aí vocês podem escolher quem quiser responder. Pronto. Bem, para que a gente não crie o branco no programa, eu tomo a iniciativa, esperando que vocês possam complementar a minha expressão. De fato, eu hoje à tarde conversava com minha esposa, Mércia Gaudêncio, que é enfermeira e psicóloga, a respeito exato e especificamente disto, ou do sofrimento que será representado pelo fim do isolamento social. Eu me recolhi em isolamento social, tão logo assim foi determinado pelas universidades aqui em Campina Grande, universidades essas conduzidas, na verdade, nessa tomada de atitude, magistralmente pelo professor Rangel Júnior, reitor da Universidade Estadual da Paraíba. De lá para cá, eu apenas tão somente saí para tomar a vacina contra a gripe. E já estranhava o mundo no qual eu me colocava. Evidentemente que, estando fora, então, desse mundo comum, eu vivenciaria esse mundo com bastante estranheza. Eu saí de um mundo em que as pessoas praticamente ainda não estavam usando máscaras para voltar a um mundo de bocas literalmente mascaradas. E isso repercutirá, sem sombra de dúvidas, de forma muito mais intensa
em certas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que já tragam, do ponto de vista de sua estrutura de personalidade, um quadro ansioso prévio, porque essas pessoas estarão, na verdade, expostas não ao mundo do qual elas partiram, mas sendo literalmente devolvidas a um mundo cuja concepção, pelo menos simbolicamente falando, e do ponto de vista da medicina e da epidemiologia, constitui-se como um mundo muito mais perigoso. E aquela pessoa que eventualmente antes apresentava medo de contágio, com todos os motivos e com toda a razão do mundo, ela manifestará esse mesmo receio, desencadeando possivelmente quadros de ansiedade muito mais intensos. Necessário se faz que as pessoas possam ir gradativamente metabolizando a ideia de que um dia nós sairemos desse confinamento, tendo que manter todas as medidas higiênicas propostas pelas organizações de saúde. Tem uma pergunta aqui que é especificamente para os idosos. Aí eu acredito que Josivânia. Bem, ela está perguntando aqui, com o idoso, como a gente pode minimizar, algumas sugestões para a gente minimizar os impactos do isolamento social e manter a saúde mental no caso dos idosos? Certo. Uma coisa que eu tenho discutido muito isso, eu penso que para nós docentes, né, a gente que está na academia, o nosso desafio muitas vezes é fazer chegar, às vezes, um conhecimento que fica tão ali no campo, digamos, dos muros acadêmicos, né? Mas, na verdade, com essa pandemia, a gente viu várias ações, como a universidade ela está inserida, isso eu falo particularmente também pela UEPB. Uma dessas estratégias que a gente utilizou foi a criação de uma cartilha, eu divulguei bastante essa cartilha sobre saúde mental. E por que eu estou falando disso? Porque a tentativa e o objetivo dela foi justamente responder essa questão. Como esses idosos, eles estão em distanciamento social, mas todo ele, em alguma medida, claro, tudo dentro das suas possibilidades, tem famílias, cuidadores e pessoas próximas. Como eu, enquanto neto, enquanto filho e principalmente enquanto pessoa idosa, como me perceber, como reconhecer que a coisa está ficando mais difícil do que aquilo que eu já vinha lidando, seja porque eu já tinha alguns sintomas anteriores a esse contexto, mas que agora tem sido potencializado. Então, algumas estratégias que eu falo, uma primeira coisa que eu digo é a validação da fala da pessoa idosa. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, e eu vi relatos de pessoas idosas ao dizer assim, às vezes eu vou conversar em casa, eu vou dizer que eu não estou conseguindo, que para mim é difícil ficar em casa, que é difícil para mim não fazer minha caminhada, não jogar com meus amigos na praça, que era aquele dominó, aquele baralho. E muitas, do contrário, outras pessoas dizendo, meu pai não fica em casa, minha mãe não fica em casa, meu avô não fica em casa. Então, assim, a dificuldade dessa, digamos assim, essa permanência em casa, né? E aí, uma das questões que é importante quando eu digo é validar, porque quando esse idoso chegava para falar dessas angústias, ouvia falas do tipo, pense positivo, né? Esqueça isso, pior é se você estivesse no hospital. Então, essa fala, além dela não validar esse sentimento, é o que a gente chama de um pensamento positivo tóxico, né? Isso acontece em outros contextos, em outras relações, não só com a pessoa idosa, mas nesse cenário eles ouviam muito isso. Então, qualquer tentativa de externalizar essa angústia, porque é uma angústia, vem aquelas frases, às vezes, de automática, que a pessoa acredita que ajuda, dizer eu penso positivo, ou precisamos ser resilientes, quando, na verdade, ajuda muito mais você dizer, olha, eu entendo que esse momento não é fácil, mas a gente está aqui, estamos aqui, vamos tentar achar um modo de passarmos por isso juntos, né? Então, primeiro, validar esse sentimento. Segundo, não tratar a pessoa idosa como invisível, né? O que eu quero dizer? Isso, muitas vezes a decisão tem sido imposta, pouco dialogada. Vamos fazer um diálogo aqui, uma negociação dentro daquilo que é possível, dentro da nossa realidade. Outra coisa, às vezes esse isolamento ele é difícil porque, dependendo do contexto da pessoa idosa, às vezes em 2 metros quadrados mora além do idoso mais 4, 5 pessoas. Então não é fácil. Esses aspectos, eles têm impactado na saúde mental, e aí as orientações que eu tenho dado valida esse sentimento, não faça imposição dessa decisão, escute, dê espaço para que essa pessoa ela coloque os seus sentimentos, né? É algo importante. Tentar, dentro da dinâmica cotidiana, inseri-los, né?
participar dessas atividades diárias, mas também ficar atento a alguns sinais, né? Quando você percebe que o idoso ele tem perdido o interesse pelas coisas, no exercício das suas atividades diárias, quando você percebe que ele está respondendo, do ponto de vista da fala, tende a ficar mais silencioso, ou apenas monossilábico, sim ou não, responde pouco, alteração do sono, alteração de apetite. Então, esses sinais, eles são indicativos de sofrimento psíquico para essa pessoa, e aí ele está precisando dessa ajuda, né? Profissional também, mas daquela pessoa que está ali próxima, para poder fazer uma escuta empática e atenta. Por isso, nessa hora, não caiamos em alguns estereótipos de dizer que esses sintomas são coisas da idade. Qualquer queixa que se venha, é porque é da idade. Não, isso na verdade é uma forma de preconceito, né? Essa pessoa, na verdade, ela está passando sim por um sofrimento. Então, nesse primeiro momento de isolamento, eu estou em casa, estou com uma pessoa idosa, para minimizar isso, então, ampare, escute, fale de seu sentimento, não utilize de fake news para poder causar pânico ou medo, controlar o comportamento, porque além disso não ajudar, vai fragilizar essa confiança e essa relação familiar, né? Então, eu vou falando alguns pontos na cartilha que explica um pouco melhor, mas inicialmente isso. Valide o sentimento, dê espaço de fala, escute e ampare essa angústia, né? E diga, estamos aqui. A princípio, às vezes, não é que você vai resolver a situação, mas é a certeza desse idoso, dessa pessoa, saber que não está só, que de certa forma vai reconfortar e dar mais força para seguir adiante também, né? Josivana, teve uma questão que inicialmente, quando começou o período de isolamento, né, chamou muito a nossa atenção, inclusive a Franciele estava fazendo um comentário aqui, que da dificuldade de os idosos aceitarem o isolamento social, né? Assim, comenta um pouquinho para a gente como essa questão foi mobilizadora no início e aí como é que hoje a gente tem estratégias para poder pensar formas de convencê-los a manter o isolamento social. A importância do isolamento social não só para as pessoas idosas, mas para todas as pessoas. A partir do momento que eu estou me cuidando, estou fazendo isolamento social, estou usando máscara, estou lavando as mãos, eu não estou cuidando só de mim, né? Eu estou cuidando de todas as pessoas com quem eu posso ter contato, e, enfim, estou fazendo uma cadeia de saúde também, né? Duas coisas são importantes, né? A gente perceber a diferença entre o distanciamento e o isolamento social. Por que no caso da pessoa idosa é importante a gente pensar isso? Porque dependendo de como era essa rotina da pessoa idosa antes, então às vezes é aquele idoso que caminhava todo final de tarde, que ela conversava na calçada com as amigas. Então ela tinha um cotidiano, ia na farmácia, ia na padaria, comprava o seu pão. Então não há como não sentir falta dessa rotina, até porque essa dimensão social, eu estava olhando recentemente alguns estudos que lá na Europa eles estão avaliando já os impactos, né, já que eles estão numa curva um pouco à frente do que nós estamos agora, né, já passaram por alguns aspectos que estamos passando agora, e lá eles identificam, claro, o isolamento por si só, o isolamento social, não estou falando só do distanciamento, o isolamento social, ele já por si só ele já gera impacto. Eles fizeram um estudo com 10 dias de isolamento e isso já gerava impacto, né? Então, para a pessoa idosa, agora imagine esse isolamento por vários dias. Então, há que se considerar que não é fácil, que é do ponto de vista até do desejo pela vida, de muitas vezes a pessoa não querer ficar ali. Tem que se pensar também que muitas vezes essa pessoa idosa, ela pensa que o medo da solidão, o medo de ficar só. E algumas pessoas também me relataram, e alguns idosos dizem assim, olha, eu já passei por tantas coisas, não é isso que vai, nesse momento agora, me fazer temer e tal. Então, a primeira coisa é tentar falar claramente. Não infantilizar a pessoa idosa do ponto de vista das suas ações. O idoso não é uma criança, é um adulto, né? É uma pessoa adulta. Então, tentar falar claramente, não com informações para gerar medo, mas para gerar confiança nessa relação. Né? Então, você tenta, na medida do possível, fazer esse diálogo para explicar o porquê da importância desse isolamento. Quando esse isolamento, por prolongado dele, não é possível, tente dialogar no sentido de negociar. Então, dependendo de onde você mora, que ele possa sair, sei lá, uma vez por semana, mas mantendo esse distanciamento com todos os cuidados e, preferencialmente, que era o ideal, com alguém.
acompanhando também, né? Só para estar aquele momento ali de banho de sol, de ver as pessoas, como muitos aqui, e eu escutei isso também, que às vezes saía no carro nem que fosse para olhar a janela e ver, para você ver como isso é importante, né? É vida, né? Então, onde não entra o sol, a gente não consegue, né? Então, assim, primeiramente eu vi esse diálogo, tentar ver o manejo dentro das possibilidades para poder fazer uma saída e não impor, né? E não gerar medo. E aí uma coisa que é importante, eu percebia na angústia de algumas pessoas que me procuravam para falar que não estava conseguindo, que já tinha se angustiado, porque às vezes era o pai que não aceitava e colocava em risco a mãe que estava fazendo essa adesão. Eu senti que às vezes a gente quer colocar essa imposição por amor, né? Eu vou usar essa expressão, porque quer fazer isso, porque eu amo, eu não quero. A gente entende isso. Mas a pessoa idosa, ela é uma pessoa de direitos, autônomas e adulta, né? Então, nem sempre vai ser fácil. Às vezes acontece, como é que eu posso dizer, flui, esse isolamento acontece. Às vezes ela precisa sair um pouco dentro da situação controlada, seja ir num carro para quem pode, descer no pátio do prédio para quem é possível, ou chegar na calçada um pouco, mantendo o distanciamento e voltar. Ou seja, dentro das suas possibilidades, mas tenta sempre a via do diálogo. Tenta sempre a via da negociação, porque se você for claro, se na sua fala, em vez de impor algo, você demonstra amorosidade, zelo e cuidado, essa via do afeto ela é muito mais promissora. Eu tenho percebido muito mais um retorno positivo quando essa via vem por aí, pelo afeto, pelo respeito, com clareza, mas também entendendo que, por ser adulto, ele também é responsável pelas consequências dessas ações. E isso precisa ser levado em conta. Claro, tem aquelas pessoas que podem ter alguma outra limitação, às vezes até cognitiva também, de entendimento e compreensão, aí nesses casos a gente tenta lidar de outra maneira. Mas quando é um idoso que tem a sua autonomia, que tem conhecimento, que compreende as informações, que tem essa possibilidade de decisão, então a via possível é a via do diálogo, né? Obrigada, Josivana. Eu tenho uma outra pergunta aqui da nossa professora, queridíssima companheira Rita. E aí eu queria ver. Primeiro vamos fazer uma troca dos intérpretes, né? Vamos voltar para a Giane. E aí, enquanto isso, a gente vai organizando aqui. Obrigada, Giane. Como lidar com a crise de ansiedade? Já tive falta de ar, não estou conseguindo dormir e ainda tive crises de angústia. Queria que Mirna comentasse para a gente essa pergunta da Rita, como lidar com a crise de ansiedade, já que ela teve crise de ar, falta de ar, problemas para dormir e angústia. A crise de ansiedade, ela sempre deve ser tratada com o apoio, o auxílio de um profissional. Porque uma crise de ansiedade, por mais que a gente esteja dentro de um momento onde se vive uma situação que é mundial, né, uma dificuldade coletiva, uma questão que afeta todo mundo coletivamente, ela deve ser, por mais que a gente reconheça esse aspecto, ela deve ser tratada e trabalhada dentro da história de vida de cada um. Então, o auxílio, o apoio profissional é importante, é fundamental nesses casos de ansiedade, para que se possa articular com a própria subjetividade dessa pessoa. Né? O que é essa ansiedade? Ou melhor dizendo, o que é que o período da pandemia vem acentuar, vem intensificar, né? Se essa pandemia ela serve de gatilho para outras questões, para outras dificuldades, como o doutor Edmundo colocou, né? Isso depende muito da estrutura de personalidade que cada um. Então, não adianta passar dicas que sejam que poderiam ser válidas para todos, porque elas precisam ser individualizadas, né? Então, é fundamental que se procure a ajuda profissional. Temos, nesse momento, aí uma liberação dos atendimentos online, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão trabalhando remotamente e, muitas vezes, a intervenção
precisa de um apoio medicamentoso e precisa se fazer também esse acompanhamento psicoterápico. Obrigada, Mina. Que a gente também tem que ter um dimensionamento, né? O que está ligado ao medo, aquilo que você começou falando, né, na sua fala, e aquilo que efetivamente é uma patologia que a gente precisa procurar ajuda, né? Que também sentir medo nesse momento é normal, né? Que às vezes pode gerar. É essa preocupação que a gente tem de não patologizar tudo, né? De entender que esse momento é um momento onde se vai apresentar uma série de reações, que são reações esperadas, que são reações normais, ter muita clareza de que, sem dúvida nenhuma, os aspectos psicológicos, as sequelas psicológicas serão muito maiores e muito mais duradouras do que as sequelas físicas do coronavírus. Iremos enfrentar ainda muitos tipos de ansiedade diferentes. Uma questão que é preocupante é como as pessoas vão reagir no pós-pandemia. Eu acho que é muito possível que haja um certo movimento das pessoas de tentarem recuperar o tempo perdido. Eu tenho visto muito essa dificuldade das pessoas lidarem com aquilo que se perde, né? É um momento de perda para todos. Todos irão perder, todos estão perdendo. Então, sabe, não dá para a criança recuperar tudo na escola, não dá para o aluno recuperar todo o conteúdo na universidade, não dá para você recuperar as festas que você não foi, as experiências que você não viveu. Teremos que nos preparar para lidar com as perdas, para aceitar essas perdas e encontrar um saber fazer com isso. Pegando um gancho nessa fala sua agora, tem uma pergunta aqui da Itamara, que ela pergunta assim: como agir com o voltar à sociedade, sabendo que poderá ser algo difícil para as pessoas que são ansiosas e depressivas? Eu diria que é muito importante ser generoso consigo mesmo. Admitir-se que em alguns momentos você será incapaz, que você não será potente o tempo todo, que você terá perdas. Eu acho que esse momento todo, ele traz uma reflexão muito importante, pegando um pouco aí da fala de Edmundo, quando ele traz a questão da metáfora, né? A gente pensar um pouco o nosso lugar no sentido dessa sociedade do excesso, né? A sociedade da velocidade e a sociedade do excesso. Então, a gente tem que fazer muito, quer dizer, é muito tudo para muito nada de repente. Tantos problemas tão grandes, tantos conflitos, tantas coisas se tornaram agora, nesse momento, tão pequenas. Então, eu acho que a gente tem que aprender, esse processo todo, ele tem que nos ensinar a desacelerar, a ter uma outra relação com as nossas cobranças, uma outra relação com o consumo e com essa lógica do excesso, da rapidez e da produtividade. Então, eu diria que uma coisa, eu deixaria, né, esse alerta, essa convocação. Sejamos generosos com nós mesmos. É verdade. Tem muitas coisas agora que a gente precisa reaprender a viver um pouco menos acelerado e até por conta da excessiva cobrança de produtividade, né? Mas às vezes a gente fica vendo uma pessoa que posta, que está fazendo muitas coisas nesse período da quarentena, já leu, sei lá, 10 livros que nunca tinha lido, viu todos os filmes, e aí a gente, eu só li um livro, nem li. Mas às vezes aquela pessoa sempre teve um ritmo de vida, assim, né, tá sempre fazendo muitas coisas e tá dando conta, não significa que todo mundo tenha que começar a dar conta também ao mesmo tempo, né? E aí acaba que tem uma pergunta que colocaram aqui: como lidar com a procrastinação dos afazeres com tanto tempo disponível, ou seja, você está o tempo todo em casa, né, está sempre disponível, e não sentir culpado por isso?
É uma boa questão que entra bem dentro dessa perspectiva da produtividade, né? Eu diria que essa procrastinação não está aí à toa, né? Vamos imaginar que essa procrastinação ela seja um sintoma onde há um pedido de socorro, de pausa. É preciso pausear a vida muitas vezes. Então, não é porque você não está conseguindo fazer uma produtividade que você está parado, porque às vezes essa pausa ela traz um crescimento subjetivo e psíquico. Aí está acontecendo um processo de elaboração, né? Esse movimento de olhar para si, esse movimento de se pensar, de se perceber, de avaliar a sua própria vida, de avaliar suas relações, seus laços. Então, acredito que se teu corpo e tua mente pede pausa, então dê essa pausa. Não há que se sentir culpado por isso, porque outros processos que podem até, às vezes, ser muito mais importantes, podem estar acontecendo, né? Aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu terminei minha tese de doutorado num processo extremamente traumático. Eu fiquei quase 2 anos sem ter condições de abrir a minha tese, eu não conseguia abrir. E a pandemia me levou de volta à minha tese, eu fiz as pazes com a minha tese, né? Então, eu consegui abrir a tese, eu consegui começar a preparar artigos para publicação. Então, para mim, a pandemia, ela tem destravado algumas coisas que estavam emperradas, né? E havia um certo não querer saber sobre isso, e a pandemia, ela me levou de volta a isso. Então, cada pessoa vai reagir de um modo diferente, né? Então, eu acho que também saber pausear a vida é algo fundamental nesse período. É verdade. Quando a gente dá uma pausa, a gente consegue entrar em contato com outras questões nossas que estavam lá adormecidas também, né? Vamos fazer uma nova troca dos intérpretes. A gente volta para o Herbert. E aí vou encaminhar uma pergunta para o Edmundo Gaudêncio, que inclusive ele estava falando, né, das relações lá com a família, com a esposa. E aí tem uma pergunta assim: como lidar com o afeto familiar em tempos de isolamento social, já que o abraço, o beijo, o afago praticamente tem sido evitado devido à ameaça de contaminação? Perfeito. Antes de responder à questão propriamente dita, eu gostaria de fazer uma pequena observação, concordando com aquilo que a professora Mirna antes discutia. Do ponto de vista psiquiátrico e do ponto de vista da psicopatologia que rege a psiquiatria, nós temos que fazer a necessária distinção entre as diversas formas de ansiedade, respondendo mais uma vez à questão proposta pela professora Rita. Existe, na verdade, uma ansiedade absolutamente normal, necessária e imprescindível. Nesse sentido, a ausência de ansiedade é incompatível, inclusive, com a própria vida. Essa ansiedade denomina-se de ansiedade adaptativa. É essa ansiedade que nos leva, por exemplo, a olhar para ambos os lados de uma rua que necessitamos atravessar, objetivando verificar se vem ou não algum veículo. Essa ansiedade, caso ela inexista, literalmente ela é ou pode se tornar compatível com a vida. Em seguida, nós nos deparamos com uma ansiedade denominada de reativa, quando essa ansiedade manifesta-se não sob a forma de um sintoma, mas literalmente como uma reação psicológica a uma determinada vivência, a uma determinada circunstância enfrentada por uma dada pessoa. E, por fim, a ansiedade, sim, constituída como sintoma, quer seja um sintoma agudo, tal como no pânico, por exemplo, no transtorno do pânico, em que essa ansiedade é episódica, é vivenciada de forma extremamente aguda e instantânea. E a ansiedade crônica, aquela ansiedade que muito frequentemente nos acompanha às 24 horas de todos os dias da semana e que se configura, de fato, sobretudo como um sintoma neurótico. Como, no final das contas, em certas ocasiões, a teoria, de fato, interessa muito pouco, porque o que interessa é a prática, e a professora Rita perguntava o que fazer com essa ansiedade quando, eventualmente, ela se instala, sob a forma, por exemplo, dos mais variados sintomas. Eu diria que dos sintomas mais comuns hoje colocados nessa reação
de ansiedade, nessa ansiedade normal pela qual nós passamos em resposta literalmente a esse mundo, que se tornou muito mais agressivo do que antes ele era, essa ansiedade se manifesta hoje, sobretudo, sob a forma de alterações respiratórias. Uma forma, digamos, de dispneia, pelo menos assim, vivenciada pela pessoa, a que nós damos a denominação de respiração suspirosa. Na verdade, você infla a tal ponto os pulmões que a sensação que você apresenta é de estar sufocado, quando, na verdade, você estaria afogando-se em oxigênio. Nessas ocasiões, existe uma medida domiciliar, que, em geral, funciona muito bem, e que consiste em a pessoa que passa por esse transtorno respiratório decorrente da ansiedade respirar durante aproximadamente 1 minuto e meio, 1 minuto e 45 segundos, no interior de um saco de papel, de uma fronha de travesseiro ou de um saco plástico, por exemplo. Isso corrige, então, a química dos gases pulmonares, fazendo com que o dióxido de carbono aumente, diminuindo, por conseguinte, proporcionalmente o oxigênio e bloqueando-se o centro respiratório naquilo que de hiperestimulado ele apresentava. E eu refiro também, em relação ao que fazer, a utilização de determinados chás que têm, de fato, uma função ansiolítica, levando-se em consideração a dificuldade que muitas vezes é representada pela necessidade de adquirir o medicamento psiquiátrico. Uma vez que você tem que passar pelo psiquiatra, em seguida você tem que adquirir esse medicamento, e para quem esteja ansioso, a própria exposição ao mundo já eleva mais ainda essa ansiedade, que, repito, não deve ser entendida como um sintoma, mas apenas tão somente como uma forma normal de reagir a um mundo que, da noite para o dia, tornou-se mais anormal ainda do que ele era. Com relação aos afetos, em função da pergunta que foi anteriormente formulada, eu diria que, realmente, na convivência familiar e na interação entre pessoas, o distanciamento social e o próprio confinamento social tendem a provocar alterações mais ou menos intensas na expressão dos sentimentos. Sobretudo porque, muito frequentemente, nós, brasileiros, somos uma cultura que nos expressamos, sobretudo, a partir e através do toque, a partir e através do contato físico, diferentemente de outras culturas nas quais esse contato físico não é tão, digamos, intenso e tão frequente, tal como nós, brasileiros, assim o praticamos. Mas é necessário que a gente possa perceber que os afetos humanos não se expressam apenas e tão somente através de carícias, através de abraços, através de beijos ou através de relações sexuais. Os afetos humanos, eles extrapolam a própria corporalidade de uma determinada pessoa. É possível que, através do riso, através do olhar, mesmo que estejamos distanciados uns dos outros, nós consigamos adequadamente ofertar esse afeto do qual o outro, evidentemente, necessita. Distanciamento físico não significa, evidentemente, distanciamento emocional. Isolamento social não significa isolamento afetivo. Eu, outro dia, me encontrava produzindo um texto em que eu me referia, de certa forma, jocosamente, à necessidade que as pessoas terão no tocante a aprender a sorrir com os olhos, levando em consideração que o órgão central do sorriso, a boca, estará encoberto durante muito tempo, mesmo uma vez quando saímos do isolamento social. Assim sendo, uma palavra gentil, um gesto à distância de carinho, um sorriso, uma piscadela, ou um gesto feito por determinada pessoa, tal como aqueles coraçõezinhos que as pessoas tão frequentemente fazem, isso pode servir como veículo para a expressão de afeto junto a uma pessoa que queira afetivamente dizer à outra: eu estou aqui e, apesar do isolamento social, eu não estou isolado afetivamente de você. Verdade. Esses dias eu estava vendo uma charge que dizia aprender a sorrir com os olhos, uma vez que a gente vai estar de máscara, né? Exatamente. Ter outras formas. E aí as pessoas, quando falam bom dia, não adianta você só falar o bom dia, você tem que ter uma expressão nos olhos que diga que, né, retribuindo essa pessoa. Tem algumas outras perguntas aqui, que inclusive tem uma que foi encaminhada aqui. O novo normal, ele será mesmo normal? Que o professor Valmir mandou para a gente. Eu posso iniciar a resposta? Veja, quando nós abordamos a questão do normal e da normalidade, nós já, de fato, nos deparamos com uma questão extremamente polêmica.
que é de fato normal? Pascal, Blaise Pascal, filósofo francês, já no século XVII, dizia que o que pode ser normal do lado de cá de uma montanha pode ser perfeitamente anormal do lado de lá. Então, normalidade é uma questão de sociedade, é uma questão de cultura, mas é também uma questão de tempo. E não apenas, tão somente, de ausência ou presença de determinados sintomas indicativos da existência de um quadro clínico que, numa determinada pessoa, pudesse configurá-la psicológica ou psiquiatricamente falando como anormal. Então, eu diria que, na verdade, aquele antigo normal, nós a eles, ou a ele, melhor dizendo, com certeza não retornaremos. O nosso normal será um outro. Não me pergunte literalmente qual, porque eu não tenho condições de vaticinar, né, sobre isso. Posso apenas dizer que será com certeza um normal caracterizado fundamentalmente a partir do distanciamento social. Isso, espero eu, não implicando em distanciamento afetivo, será, na verdade, uma nova normalidade, a qual, com muita probabilidade, muito cedo a ela nós estaremos adaptados. Gostaria, inclusive, de complementar as observações que anteriormente eu fazia sobre ansiedade, fazendo uma sugestão, tal como foi formulada pela professora Mirna. Eu e 3 alunos de medicina, Natália Teteman, Tamires Granja e Arthur Henrique, construímos uma página, uma conta no Instagram, intitulada @quarentena com afeto, e através dessa conta, quarentenacomafeto@gmail.com, pessoas que necessitem do diálogo com um psicólogo, com um psicanalista, direcionando-se até a essa página, encontrarão apoio para os seus sofrimentos emocionais e encontrarão acolhimento para as suas dúvidas e anseios do ponto de vista psicológico. Verdade, a ansiedade que vai levando, né, e caminhando junto, como é que a gente vai lidar com ela? Além dessa questão da normalidade, e a gente não vai mais conseguir voltar ao que era, ou não, a gente não sabe ainda que caminhos vamos percorrer para chegar a um retorno de contato, de fim de isolamento, de segurança, não só segurança social, mas também segurança mental, de você se sentir confiante de estar em locais públicos, convivendo com outras pessoas, né? E aí vem uma pergunta aqui que está muito nessa questão de como que a gente vai vivenciar, por exemplo, o retorno, lidar com a questão das aulas, né? Porque nós, professores, estamos tendo que lidar com muitas questões que estão sendo colocadas. Aí a professora Carminha colocou assim, nesse contexto, nós, professores da educação básica, temos sido cobrados por respostas rápidas acerca das aulas virtuais. Isso tem provocado muitos ataques de ansiedade. O que podemos fazer para lidar com isso? Quem gostaria só de comentar? Porque aí envolve algumas questões que a gente já tocou. Eu gostaria de fazer só um comentário. Aí o professor Edmundo e Mirna também. Está me ouvindo? A gente só vai fazer uma troca dos intérpretes para passar para a Giane novamente. Só um minutinho. Pronto, Giane, está aí. Pode falar, Josefane. Eu vou fazer só um comentário breve, depois a Mirna também e o professor Edmundo também podem complementar. Mas a minha fala aqui ela vai ser como esposa de um professor, tá? Nesse contexto, eu sou psicóloga, obviamente, mas eu vou falar como esposa de alguém que está acompanhando o professor, como esposa, e com filhos e com crianças em casa, certo? Não tem sido fácil, porque, embora às vezes cheguem do ponto de vista institucional, cheguem para estes profissionais, às vezes, eu quero rastrear aqui o seu perfil tecnológico. Você tem acesso em casa? Você tem acesso à internet? Você tem computador? Seu computador é compartilhado? Por mais que esse professor responda tudo ok para tudo isso, né, existe uma diferença entre perfil tecnológico e perfil social. Porque deveria vir associada essa pergunta, por exemplo, você vai ter que cuidar dos filhos durante a quarentena, junto com você está acompanhando seus pais ou avós, ele possui alguma dependência, né? Então, todos esses aspectos, eles precisam ser considerados do ponto de vista de que são professores que não estão no seu contexto de trabalho, digamos, dentro daquelas condições de normalidade, mas dentro desse cenário você ainda tem que lidar com
são pais e avós, às vezes, que cuidam desses netos, que estão tendo que saber lidar com tecnologias, com a chamada de vídeo. Até eu aqui, por exemplo, se eu toco, eu tenho que fazer enquadramento, né? Então, assim, e nem todo mundo, digamos, foi preparado para isso, né? Então, há que ter um manejo adequado em relação a isso. Essa preparação de aula, esse conjunto de atividades excessivas. Então, assim, eu diria que às vezes chega a beirar ao humanamente impossível, tá? Quando a gente vai olhar do ponto de vista dos alunos, nem todo ele tem acesso a essas tecnologias, nem todo ele consegue isso, né? Então, assim, isso tem gerado sofrimento psíquico, ansiedade nesses professores, alteração no sono. Você já amanhece ansioso porque não sabe como vai ser essa criação. Isso quando eu falo de um professor que está apenas no nível de, sei lá, do estado ou do município. Só que esse professor, às vezes, assume outras escolas, e isso é uma demanda. Então, é difícil como psicólogo, e aí eu vou agora falar como psicólogo, dizer, olha, tal estratégia é mais adequado. Porque são questões que vão além de um movimento individual. Então, até a noção de resiliência, a gente precisa repensar, porque, por exemplo, a gente falou anteriormente, alguém falou da questão da resiliência, né? Às vezes a gente acha que a resiliência nesse contexto é a capacidade da pessoa fazer um checklist de atividades e conseguir executar elas plenamente. Então, tem dias aqui que eu, como docente, que eu vou conseguir ler um livro. Mas, na maioria das vezes, com a criança e um adolescente em casa, eu não consigo. Por exemplo, até agora eu não sei o que é ócio. Eu não sei o que é tempo livre. Eu me acordo mais cedo, durmo mais tarde. Porque associado a toda a demanda de trabalho, você tem as questões de casa, almoço e tal, cuidado de netos, avós, família, gestão, afetos. E eu quero estar conectado. Eu não quero passar o dia na frente do computador preparando aula e o meu filho num outro dispositivo ao lado. Então, a dinâmica é completamente diferente. Então, aí eu reforço a fala de Mirna, que foi perfeita. É difícil, até do ponto de vista institucional, a gente entender o que é mais importante agora. Do ponto de vista da construção de afetos, para que sociedade a gente quer voltar? Para o normal que nos trouxe até aqui, com que tipo de conexão a gente quer criar e que espaço a gente precisa pensar agora. E do que adianta, às vezes, aquele aluno que vai conseguir acompanhar aquele conteúdo, o outro aluno que não vai. E, no final das contas, todo mundo acaba se perdendo. Então, é importante a gente trazer essa reflexão com muita clareza, e não se trata de cobrar, mas de você exercer a autocompaixão também. Às vezes, eu simplesmente não vou conseguir. Né? Às vezes a aula vai sair boa, às vezes eu não vou conseguir. Então, até agora, eu não consegui fazer aquele curso de idioma, eu não consegui terminar aquele livro, e tudo bem, é o que me é possível agora. Dentro dessa sociedade do cansaço e do desempenho, que a gente precisa, parece que nós estamos correndo por um pódio, na verdade, todos nós perdemos. Então, é uma oportunidade, né, reforçando como a Mirna falou, de pensarmos, de nos colocarmos, exercermos a autocompaixão conosco, a situação existe, é o meu limite, é o que eu tenho de possibilidades. Agora, algumas respostas, por elas serem colocadas, quando eu digo alguns sofrimentos, por eles serem advindos de exigências institucionais, alguns sofrimentos por ele ter como gênese o contexto social, ou seja, embora seja um indivíduo que sofre, mas a gênese desse sofrimento não está nele mesmo, está numa estrutura social, institucional dada. Algumas respostas, ela não vem apenas de cunho meramente individual, ela vai precisar de movimento coletivo e institucional. E para aí estamos a importância dos sindicatos, a importância da sociedade civil organizada, dos professores, para que a gente possa fazer esse diálogo. Estamos todos sofrendo. Os pais do lado de cá tendo que lidar com essas atividades. Os professores pressionados para estarem preparando aula e tendo que exercer um perfil de YouTube que ele não foi pensado para isso, que ele não quer isso. Ele lida com outro. E tem as gerações ainda de professores. Os mais antigos, os que estão há mais tempo na caminhada, os que estão chegando agora. E a gente precisa entender que existe essa diversidade. Eu penso que nós chegamos até aqui por impor um modelo, a gente põe modelo em tudo, padrão. E quem não se adapta dentro até daquela lógica de darwinismo social, ele é colocado à margem. E eu acho que essa é uma oportunidade para a gente repensar o caminho que a gente quer seguir a partir daí. É verdade, Osivânia. E aí a sua fala, ela sintetiza duas perguntas da Alzira Araújo e da Simone Araújo, que elas estão justamente falando sobre como é que a gente vai lidar com o isolamento social e com as crianças em casa, né? E a alteração de rotina
dentro de casa, porque aí a escola manda atividades, né? E os pais para dar conta, as crianças estão em casa e aí elas não têm esse entendimento de aquela frase assim, a gente tá, é quarentena, não é férias, né? Mas à medida que ele não está na escola, o entendimento dele que ele está em casa agora, ele não tem quarentena, ele não tem isso. Então, assim, eu acho que a sua exposição, ela une essa ideia de que agora você tem que ter, inclusive a gente aqui agora, a gente nunca fez isso antes, né? E aí, antes de começar, eu estava super preocupada com vai dar certo, mas eu pensei assim, não, tá todo mundo experimentando, né? E a nossa intenção foi aproximar várias falas que estão acontecendo para que a gente pudesse estar num único lugar conversando sobre isso, mas sem a necessidade da gente estar expertise, ser youtuber, conseguir fazer aula, né? Porque você tem um celular legal que você consegue gravar tudo. É muita coisa que a gente tem que ir dando conta. E aí tem uma pergunta assim que eu achei que sintetiza também vários pontos da questão da saúde mental no movimento de isolamento e que incomoda muitas pessoas, que o Pablo mandou para a gente, o Pablo Melo. Porque, mesmo ciente das recomendações, as pessoas não sustentam o isolamento? Apenas irresponsabilidade ou passa algo pela via do corpo? Pulsão de morte, solidão, determinantes sociais ou tudo junto? E aí a gente podia cada um fazer um comentário um pouco dessa pergunta, o que vocês acham? Que aí eu acho que assim, sintetiza muito do que está se vivendo no momento, né? Que a gente está saúde mental. Posso começar, então? Vamos fazer a troca para o Ebert, que aí a gente fica com o tempo, né? Perfeito. A gente está fazendo umas trocas a cada 10 minutos, e aí estava... Ebert já está aí. Pode começar. Bem, retomando as questões salientadas pela professora Josevânia e com elas concordando, é preciso que a gente perceba que nenhuma tragédia, qualquer que seja, sobretudo quando envolvendo a coletividade, se abate sobre as pessoas da mesma forma. Não podemos dizer, por exemplo, que o coronavírus, por atingir as pessoas indiscriminadamente, não atinja preferencialmente determinados grupos sociais. O grupo representado pelas pessoas idosas, pelas pessoas eventualmente mais pobres, desvalidas de toda e qualquer condição social, cultural, econômica, que lhes possa dar acolhimento e guarida. Quando nós realizamos, por exemplo, uma live com essas características, uma das minhas grandes preocupações é que eu sei que nós nos estamos dirigindo a pessoas que têm um determinado poder aquisitivo que lhes garante o acesso, por exemplo, à tecnologia de informática. Mas, infelizmente, isso representa, na verdade, uma parcela em nossa sociedade muito pequena. Nós não estamos nos dirigindo àquelas pessoas que talvez, inclusive por estarem colocadas em condições muito mais desumanas, economicamente falando, mais, inclusive, necessitassem dessas informações que aqui são providenciadas. Então, nesse aspecto, uma sociedade estratificada em classes, evidentemente que não apresentará, do ponto de vista de recursos para o enfrentamento do trabalho, da educação, enquanto forma de prática de trabalho, tanto em relação a professores como quanto a alunos, as mesmas condições. Os nossos alunos universitários, por exemplo, na sua grande maioria, não teriam condições em matéria de tecnologia de informática para receberem aulas à distância, ou de estarem participando de lives que pudessem ser elementos substitutivos da própria aula ministrada em sala de aula. E é necessário, então, que nós, percebendo esses elementos, não façamos, mais uma vez, uma discriminação das pessoas em geral por conta desse elemento biológico que se instalou na humanidade. Com relação à pergunta que é formulada, ou seja, por que é que determinadas pessoas, mesmo recebendo as informações que elas recebem acerca da gravidade da Covid-19, não assumem uma postura que seja uma postura higienicamente correta, uma postura de distanciamento social também, evidentemente, imprescindível. Na verdade, nós reagimos a determinada ameaça a partir daquilo que seja o nosso nível de compreensão acerca da
veracidade de uma dada informação e acerca da gravidade, por exemplo, de um determinado fato. Eu diria que, claro, levando em consideração aquilo que acredito eu, a professora Mirna aprofundará, qual seja essa pulsão de morte que, de acordo com o modelo psicanalítico, nos acompanha sempre, a psicopatologia descreve um fenômeno, sobretudo caracterizável entre os adolescentes, que é a chamada síndrome do super-homem. Ou seja, nada daquilo que acomete as outras pessoas me acometerá, porque eu sou, de fato, um super-homem. E isso pode ser agravado em função da atitude absolutamente irresponsável de certos governantes, quando, no final das contas, assumem simbolicamente esse posto, digamos assim, de super-homem, dizendo nada me afeta, e levando as pessoas ao que a antropologia chama de uma violência mimética ou um comportamento mimeticamente irresponsável. Nós, seres humanos, somos, na verdade, animais que nos imitamos uns aos outros. E quando um dirigente, investido de toda a postura simbólica que o caracteriza, assume posturas de irresponsabilidade, com isso ele alimenta em nós esse negacionismo que nos é característico, constituindo-se a negação como sendo o meio através do qual nós nos dizemos: aquilo que me assusta, na verdade, de fato, não me amedronta. E isso é extremamente grave e isso é extremamente perigoso. Então, resumindo as minhas ideias, eu diria que esse descaso para com as medidas de higiene, para com o isolamento social, resultariam exatamente dessa síndrome do super-homem, de que somos investidos, e desse comportamento negacionista que consiste exatamente nisso. Em negando-se o meu medo, eu me torno menos amedrontado, expondo-me, evidentemente, à possibilidade não somente de contrair a infecção em questão, mas transmiti-la, inclusive, para os entes queridos. Obrigada, professor Edmundo. Complementando um pouco do que o professor Edmundo trouxe, né, a gente pode abordar essa questão por 3 vias, né? Uma que é a questão da informação, do acesso que se tem à informação, de como se compreende essa informação, o aspecto político, muito bem colocado pelo professor Edmundo Gaudêncio, né? Como é que um chefe de Estado se coloca como inatingível, convoca as pessoas para as ruas, então muitas pessoas irão seguir o líder e irão se sentir aí dentro desse complexo de super-homem também. E o outro aspecto, né, que é um aspecto, vamos dizer, mais subjetivo, que diz respeito ao que Freud, em um dos seus textos, abordou, que é a nossa atitude diante da morte. Então, nesse texto, Freud traz a ideia de que no nosso inconsciente não existe a mortalidade. No nosso inconsciente, todos somos imortais. Então, daí toda a nossa dificuldade de lidar com a morte, elaborar o luto, né, lidar com a nossa própria morte, lidar com a morte dos entes queridos. E aí entra em jogo esse mecanismo de defesa, que é a negação. Então, muitas pessoas, diante dessa dificuldade de lidar com a finitude, de lidar com a mortalidade, entram nesse complexo mecanismo de defesa, que é a negação. Né? Então, negando isto, eu não tenho que me haver com isto, eu não tenho que enfrentar isso, e aí, nesse sentido, o sujeito acaba tendo uma série de posturas de desafio, né? E é isso, né? Essa coisa que perpassa a pulsão de morte. Eu acho que nós precisamos muito, nesse momento, fazer apelo para a pulsão de vida, mas não um apelo para a pulsão de vida onde a gente negue a realidade. Nós precisamos encarar a pandemia, nós precisamos encarar as perdas, tantas perdas, né? Nós tivemos ontem uma notícia tristíssima da perda do ator Migliaccio, que teria deixado aí, né, uma carta antes de cometer o suicídio, onde ele diz que já não é possível mais viver neste país, né? A gente pode dizer que de que Migliaccio morreu? Ele morreu de Brasil, ele morreu
de toda essa conjuntura, de todas essas atitudes, né, a começar do nosso chefe de Estado maior, diante de tantas perdas, né? Quer dizer, onde está o Estado? Não só no seu papel de proteger, mas no seu papel de poder tranquilizar as famílias, de ser solidário com essas famílias, né? As pessoas estão morrendo e tantas outras pessoas cobrando resultados. E aí, pegando um pouco, né, do que foi trazido sobre a questão do ensino à distância, né, que é o tema da vez, é um tema que se precisa discutir, inclusive, aproveito a oportunidade para convidar todos os internautas para acompanharem amanhã, a partir das 20 horas, uma live que estarei fazendo com Napoleão Maracajá, onde nós iremos discutir a questão do ensino à distância, inclui ou exclui, né? Então, eu hoje mesmo, no grupo de mães do meu filho, eu tenho um filho de 7 anos, Gael, tenho uma menina, Manon, de 13 anos, e eu estava fazendo um apelo no grupo de mães do meu filho menor, de 7 anos, né? Havia uma discussão, umas queixas, porque as aulas estavam sendo gravadas, que essas aulas tinham que ser ao vivo, e muitas discussões sobre valor de mensalidade, será que a aula virtual é mais barata do que a aula presencial, né? E eu fiz um apelo no grupo para que as pessoas, para que a gente criasse um laço de solidariedade entre pais e escola, entre pais e universidades, né? É um momento onde essas cobranças excessivas não ajudarão. Então, essas posturas, né, de tentar recuperar o perdido, de tentar fazer uma justa prestação de serviço pelo que se paga, que não é possível nesse momento, isso vem também desse mecanismo da negação, né? Gente, as pessoas estão morrendo. O que é que vocês estão preocupados com o conteúdo, com a forma como o conteúdo é ministrado, sabe? Então, isso vem também aí desse processo de negação, né? A gente está com uma coisa muito maior, a gente está lidando com uma coisa muito maior, que são as perdas, perdas emocionais, perdas afetivas, perdas de um lugar seguro no mundo, né? Disso que a gente está falando, de como nós vamos nos reintroduzir nesse mundo, como é que nós vamos criar espaços seguros para voltar para o trabalho, para a escola e para as universidades. Verdade, obrigada. Vou fazer uma troca para a Giane, né? Novamente, e passar a palavra para a professora Josivane. Está fazendo a troca. Sobre essa questão da dificuldade do isolamento, eu vou aproveitar essa pergunta, para trazer um ponto que inicialmente eu disse que ia abordar, que é a questão do gerontocídio institucional. Qual é a relação entre uma coisa e outra? A Mirna falou muito bem, né, da perda de um ator assim, que tem uma trajetória imensa, né, ontem, e na verdade, assim, algumas questões eu tenho insistido, né. Então, por exemplo, para quem não é familiarizado com a expressão, mas o preconceito contra a pessoa idosa, né, o ageísmo, ele se traduz de diversas maneiras, e um deles é o gerontocídio. Quando a gente vai considerar a parte histórica, a gente vai ter algumas culturas que valorizam mais a pessoa idosa, outras mais produtivas, mais capitalistas, enfim, essa figura da pessoa idosa, ou quando a gente se aposenta, aquele termo inativo, que é horrível, assim, como se a pessoa, depois da aposentadoria, ela inexistisse, ou ficasse imóvel, né? Ou a ideia mesmo de aposentado é aquela coisa do aposento que se retira da vida, né? Então, assim, existem várias formas de preconceito, mas institucionalmente nós vemos ao longo da história como a pessoa idosa ela é pouco contemplada nas políticas, na valorização. Isso vai desde as questões quando a gente pensa aposentadoria e trabalho, mas a realidade de dizer que está difícil e ela fica bem difícil para algumas pessoas ao longo da idade.
Mas a questão, ela não se restringe necessariamente à idade, né? Existem idosos e idosos, velhices e velhices, né? E eu sempre digo assim, será que estamos escutando isso? Então, por exemplo, a gente faz algumas intervenções aqui na comunidade Santa Bárbara, também aqui próximo, onde eu moro, e você vai numa casa muito pequena, onde, como eu tinha falado inicialmente, existe 2 metros quadrados ali. E, às vezes, esse idoso que está na praça, ele consegue manter mais o distanciamento social do que dentro de casa. Ele consegue ter 2 metros de distância do que dentro de casa. Então, o fique em casa, ele tem que ver de que intenção a gente fala. Então, a gente entende, eu entendo bem que existem, e muitas pessoas, você pode ficar, você tem o privilégio de ficar, você não tem não exerce uma profissão que está na linha de frente, como a gente usou muito essa expressão. Para aqueles que têm essa possibilidade, essa livre possibilidade, tem condições, tem moradia, tem alimentação, tem segurança, tem rede de apoio e ainda assim não fica. Aí a gente trabalha algumas questões subjetivas importantes, porque às vezes também não é só uma questão do não querer, mas existem outras questões aí, como Mirna e o professor Edmundo já falou, que eu só assim, reforço e confirmo. Mas existe uma outra dimensão, outro contexto de pessoas que vai mais do cunho estrutural mesmo, também de condições de vida. É aquelas pessoas que querem ficar, mas não têm essa possibilidade de ficar. E aí o gerontocídio se manifesta institucionalmente em que medida? Todas as vezes em que a gente cria processos de saúde e doença que, na verdade, decorrem de iniquidades em saúde. Por que a cada ano, quando vem os casos de dengue, por que ele dá em determinados contextos, com determinadas condições de saneamento, por exemplo? Existe uma determinação social aí que potencializa muito mais para alguns o sofrimento do que para outros. E aí 2 palavras, elas são importantes de diferenciar. A diferença entre risco e vulnerabilidade. Quando a gente fala de risco, se a gente pegar 2 pessoas idosas, 75 anos, com as mesmas comorbidades, que essa fala está o tempo inteiro na mídia. Ah, mas tinha comorbidade. Ah, mas já era idoso. Isso por si só não explica. Não explica, por exemplo, a luta para se ter um respirador. Isso por si só não se explica a ausência de investimento nos últimos anos em saúde. Né? Eu diria o sucateamento de muitas políticas públicas, por exemplo. Nesse cenário pós-pandemia, né, que vai vir vários traumas, como os colegas já falaram muito bem, como nós iremos precisar, por exemplo, dos psicólogos que, por exemplo, estariam em toda a parte de estratégia de saúde da família, né? E que, de certa forma, essa política, né, quando a gente pensa o apoio matricial, quando a gente pensa, por exemplo, as pessoas que estavam no NASF, que estavam em várias políticas e que ela tem sido sucateada, esses profissionais poderiam agora fazer esse manejo, porque a saúde ela vai muito mais além do que aquela equipe mínima, né, por exemplo. Então, todo esse cenário é preciso a gente considerar para entender por que as pessoas não ficam em casa, né? E aí esse gerontocídio na pessoa idosa especificamente, diferente de outras realidades de outros países, a nossa média de idade, ela não está na casa dos... a média de idade, eu digo, em termos dos óbitos, né? Ela não está na casa entre os 65 e 70 anos, ela está abaixo, muitas vezes, de 60. Ou seja, a nossa população, ela envelhece muito mal, porque ao longo da vida, ela vivencia um conjunto de vulnerabilidade em termos de acesso a serviços de saúde, qualidade de vida, alimentação. Eu vi uma notícia de 2017, de uma reportagem, que ela dizia que a cada ano, em torno, no Brasil, uma média de 5 mil idosos por ano em razão da subnutrição. Ou seja, é mais do que comer 3 refeições diárias, mas com que valor nutritivo se está comendo, se está comendo. Então, esse gerontocídio institucional é todo um conjunto de ausência de políticas e intervenções que aumenta a chance de exposição a adoecimento e morte das populações, e mais especificamente aqui a pessoa idosa. Então, uma coisa é ter o risco do ponto de vista clínico e epidemiológico, outra coisa é quando esse risco ele é potencializado em razão de um conjunto de vulnerabilidade social que poderiam ser evitadas, né? Então, é importante a gente entender que, às vezes, não está restrita à vontade do indivíduo, embora se tenha muito. Eu saio porque eu quero, eu saio porque eu vou negar que a situação é grave, porque senão eu não consigo enfrentar, e aí você também se sabota nesse sentido. Mas tem um outro cenário aí que realmente também são de pessoas que existem questões que nessa ordem de prioridade está tentar sobreviver e tentar chegar vivo no final de tudo isso, né? Então, é mais uma discussão do ponto de vista da psicologia social que eu queria acrescentar.
Verdade. Existe todo um processo de negação, mas também já existia historicamente uma série de exclusões vivenciadas pelas pessoas idosas, pelos indígenas, pelos negros. Então, assim, sempre existiu e agora a gente está vivenciando outras formas de exclusão dos cuidados que essas pessoas requerem, né, como todos nós, e como é que a gente, como profissionais, qual é o ponto que a gente vai dar para que eles sejam chamados também às políticas públicas, né, do atendimento e nos cuidados, não só nos cuidados físicos, mas nos cuidados mentais também super importantes nesse momento, extremamente relevantes. A gente podia passar aqui muitas horas, muitos comentários, muitas pessoas elogiando, enfim, foi muito boa essa participação, foi muito bom a gente ter tido esse momento de poder conversar um pouco sobre a nossa saúde mental, sobre formas de vivermos em isolamento social, a importância do cuidado com o outro. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando das outras pessoas também, né? Tudo isso é muito importante, que não pode ser negligenciado, né, nem posto em xeque, como a gente não tem uma liderança no momento que possa nos prover segurança quanto ao que está sendo desenvolvido no país no momento, né, em termos do que será de nós, a gente tem que contarmos uns com os outros, e nós aqui na do EPB fizemos esse canal das lives nas quartas-feiras, para a gente poder ter temáticas que são relevantes e importantes para serem discutidas, e aí contando com a colaboração dos profissionais, com a colaboração de vocês. Eu queria pedir, assim, para vocês deixarem uma fala final para as pessoas que estão acompanhando nas redes sociais, do modo como a gente pode vivenciar esse momento de uma forma mais saudável. E aí eu acho que agora a gente tem que passar para... Então, já está na Jeane, tá certo. Bem, então eu tomo a iniciativa de deixar a minha fala fazendo-lhes a leitura de um texto extremamente curto que foi publicado na minha página do Facebook, texto este voltado especificamente para as pessoas que de fato podem permanecer em casa. O título do texto é Apólogo do Botão que não queria ficar dentro de casa. Não nasci para botão de pijama, lastimava o botão com seus botões. Nasci para botão de paletó e ir às festas. Por isso teimo em ficar fora de casilhas. Sou lá botão de ficar preso dentro de uma casa. Ah, quem dera um dia poder romper os meus liames. Sonhava o botão. Certa noite seu desejo foi atendido. Rompidas as linhas que o prendiam, o botão plop, pulou fora do pijama, no esforço de colher uma rosa. O botão, girando, saltando, atravessou o jardim, rodando pela fresta do portão, ganhou a calçada, tombou na sarjeta e pela água suja foi levado para sempre, caindo dentro do bueiro. Moral da história: se você não quiser se lascar que nem aquele botão, podendo, fique dentro de casa. A todos os internautas, o meu melhor abraço, o meu mais sincero obrigado, extensivo, evidentemente, àqueles que fazem a Universidade Estadual da Paraíba e todos os que fazem a adoção, a Associação de Docentes desta mesma instituição. Um abraço enorme e cuide-se. Obrigado, professor Edmundo. A gente também manda um abraço virtual muito carinhoso para você. Obrigado pela sua fala, muito importante, muito pertinente sempre. E obrigado pela sua sempre presença quando a gente te chama na UEPB. E especialmente agora, nesse momento, nesse novo formato. Vamos à próxima fala. Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a UEPB por este convite, agradecer à professora Margarete, que entrou em contato comigo, e agradecer aos professores Edmundo Gaudêncio, à professora Josivânia, pelo compartilhamento de ideias, por esse momento onde saímos mais fortalecidos com essa discussão. E o que eu gostaria de dizer é que a palavra que deve nos mover agora neste momento é reinvenção, né? Precisamos nos reinventar, precisamos nos recriar, precisamos desenvolver essa capacidade de adaptação para que a gente não sucumba
a essa pulsão de morte. Então, precisamos encontrar saídas, precisamos construir essas saídas, cada um diante das suas necessidades, diante das suas singularidades, aqueles que podem parar, os que não podem parar, os que podem ficar em casa, os que não podem, aqueles que precisam dar uma pausa, aqueles que precisam recuperar algumas atividades e algumas coisas que foram deixadas para trás. Cada um, certamente, irá encontrar a sua forma de lidar com esse momento e com essa pandemia. Lembrando que ninguém precisa passar por isso sozinho, lembrando que existe uma rede de apoio psicossocial que é fundamental, que é importante, os atendimentos online estão aí, as pessoas devem procurar ajuda, devem procurar esse apoio e esse amparo. E que se cobrem menos, sejam generosas e vamos acreditar que tudo isso vai passar e que nós possamos sair disso tudo fortalecidos e que a gente possa sair disso tudo com novas invenções, com novas criações para esse retorno ao laço social físico. Verdade, Mirna. Muito obrigado pela sua colaboração, foi muito importante sua fala. E ainda, como você frisou, no momento que a gente possa sair fortalecido desse momento, com novas perspectivas de como a gente pode viver com os nossos familiares, com os nossos amigos, enfim. Vamos aí tecendo novas formas de viver, né? Vamos fazer uma troca para o Ebert, para a gente passar para a fala da Josivânia. O Ebert, para a gente passar para a fala da... Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de ler, na verdade, bem rapidamente, uma mensagem, uma fala que eu escrevi no Instagram, refletindo esse contexto e direcionando também a minha fala para as pessoas idosas, né? Em razão de tudo que nós escutamos na mídia, de sempre, a cada perda, a cada pessoa que parte, vem sempre uma explicação, é uma comorbidade, era tal situação, como se isso por si só justificasse. E eu queria dizer a seguinte coisa, né? Toda a vida idosa, ela importa, né? Toda pessoa, ela importa, certo? Então, não são só números, não é mais um caso que tinha comorbidade, são pessoas, são histórias, são vidas e são memórias. Enquanto sociedade, precisamos nos reinventar radicalmente. Todo problema coletivo também vai exigir de nós respostas coletivas. E para isso eu uso uma frase de João Cabral de Melo Neto, quando ele diz o seguinte: um galo sozinho ele não tece um amanhã, ele precisa sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele deu e o lance ao outro, de um outro galo que apanhe o grito do galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios do sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo todos os galos. Então, é preciso a gente acolher os gritos que estão sendo dados silenciosamente por muitos idosos. E muitos desses idosos que estão partindo, né? E que estão partindo com o seu grito sendo silenciado. É preciso fazer ecoar esse grito, né? E aos 85 anos, o ator, né, Flávio, ele deu o seu grito. Será que estamos... A voz dele que ecoou, ela também não ecoa a de vários outros idosos? Enquanto sociedade, parentes, familiares e pessoas próximas, inclusive, será que estamos escutando esse grito que está sendo o tempo inteiro silenciado? Além disso, será que alguns idosos conseguem ser ouvidos e por que outros não? Então, isso é uma reflexão que eu deixo para que nesse momento de afastamento, para que a gente escute, né, esses gritos que estão sendo dados, entendendo que nós fazemos parte desse grito que vai tecer uma nova manhã. Só nesse grito coletivo e só nesse movimento coletivo que a gente vai conseguir trazer uma manhã de um mundo melhor para se viver, mas também para se longeviver, é o meu desejo.
E aqui eu agradeço aos que pacientemente ficaram nos escutando, ouvindo, ao convite também do EPB, aos contatos, ao professor Edmundo, que eu tenho enorme admiração, a Mirna, que na época do substituto eu cruzava com ela nos corredores. Enfim, são profissionais que eu admiro bastante e que bom poder fazer com vocês nesse momento essa travessia. Isso faz toda a diferença. Boa noite e gratidão a todos. A gente que agradece, Josivane, a sua fala foi ótima, extremamente esclarecedora, até porque, como a gente começou conversando, assim, a gente colocou os idosos na condição de grupo de risco, né? Quando toda a sociedade está em risco nesse momento, não é justo a gente colocar e, assim, e ainda acusá-los de vocês não querem ficar dentro de casa. Ou então, como até a professora Marlene comentou, assim, você de repente acha que ele se aposentou, ele saiu do cenário do mundo, né? Ele não, ele cumpriu uma tarefa, ele tem uma contribuição importante, o trabalho que ele desenvolveu, ele serve para aqueles que estão ainda em atividade, mas as atividades, elas não param, né? Você vai sobrepondo, vão alternando formas de vida, né? E não é o distanciamento deles, eles já viviam, e agora a gente coloca eles numa condição, né, que a gente nem conseguiu entender direito. Mas, na minha perspectiva, todos nós estamos em condição de risco social, não é só um grupo específico, né? Todos precisam de cuidado, todos precisam de atenção, olhares, né, e solidariedade, que é muito importante também, você conseguir ouvir o outro, ser solidário nesse sentido também, de ouvir, de poder estender a sua atenção, mesmo que à distância, para que a outra pessoa se sinta acolhida por você, né? Muito bacana isso. Muitíssimo obrigado, né, pela sua colaboração, colega da UEPB, juntos aí, fazendo o que a gente pode para poder melhorar as condições de todo mundo. Muito obrigada. Acho que a gente tem que trocar para a Giane, para fazer o encerramento da nossa live. E aí, como a gente teve esse tempo, conversamos bastante aqui, várias colocações, pessoas maravilhosas que tiveram aqui com a gente. Ainda quero aproveitar para dizer que, na verdade, meus alunos que estavam aqui assistindo, mandando várias mensagens, vocês são a minha inspiração para continuar lutando, para continuar pensando formas de vivermos bem, e sinto uma saudade enorme de vocês, mas ainda assim as redes sociais estão aí para a gente poder continuar nos aproximando, curtindo, compartilhando, e vez por outra a gente fica ao vivo quando dá certo, né? Muitíssimo obrigada a todos, um beijo para os colegas de departamento, para a Laércia, companheira queridíssima, inclusive tem uma leitura da psicologia muito importante, colaborando nesse momento difícil que a gente está vivenciando, né? E outros professores que tiveram aí, os alunos, os colegas. Eu espero que a nossa fala tenha servido de um pontapé inicial para a gente pensar sobre a nossa saúde mental nesse momento, nós como profissionais da educação que estamos sempre sendo chamados a uma extrema produtividade, em todo momento. Na verdade, eu acredito que muitos de nós estão trabalhando muito mais agora do que nos tempos de atividade, antes das atividades serem suspensas. De fato, são muitas atividades. Bem, como a gente não conseguiu comentar todas as perguntas, mas eu acredito que a fala dos três convidados, elas foram muito amplas, né? E aí ela abarca muitas perguntas que foram enviadas, mas aqui o Fred colocou para vocês o e-mail de contato, secretaria, a do epb@gmail.com, para vocês poderem enviar sugestões de outras lives, outros temas que a gente possa convidar profissionais para estarem aqui com a gente, tá? E aí, finalizando, eu queria reforçar que os profissionais das universidades brasileiras e da UEPB encontram-se na luta para produzir materiais para auxiliar no combate ao Covid-19 e para a proteção da população. O conhecimento produzido pela universidade, ele está em constante circularidade, ele não se encerra quando as atividades são suspensas. E ainda, eu aproveito para expressar os nossos agradecimentos a todas e todas que permaneceram lutando para salvar vidas e proteger a população. É muito importante que todos nós façamos a nossa parte, porque vidas importam.
Bem, nesse período, algumas universidades têm, além dessas ações diretas de combate, abriram canais para você ter atendimento psicológico online. Na UEPB, a gente tem o setor psicossocial da Proeste, que tem o e-mail deles, que você pode enviar o e-mail e solicitar o atendimento, que é o setor psicossocial epb@gmail.com. Se for difícil agora anotar, tem na página da universidade, vocês podem acessar, tá? E tem a clínica escola da UEPB, que é o plantãopsi.provisório@gmail.com. Essas informações também estão no site da universidade, quem puder e tiver condições de acessar, porque a gente sabe da dificuldade também de acesso tecnológico nesse momento. Bem, de qualquer forma, estou expressando as ações que estão sendo pensadas também para a questão da saúde mental dos alunos da nossa instituição. E ainda eu queria deixar o convite para a live da próxima quarta-feira, 21 horas, que vai tratar de uma temática que se encaixa também no que a gente começou a discutir hoje, que é o isolamento social e a violência doméstica, perspectivas de classe, raça e gênero. Tá? Então, na próxima quarta-feira, a gente se encontra aqui de novo no Facebook e no YouTube da UEPB. Por fim, agradeço, em nome da diretoria da UEPB, a participação de todos e todas que nos acompanharam nesse momento. Agradeço igualmente aos nossos intérpretes, aos convidados, a quem esteve aqui de background ajudando a gente, Delclécio, Elber, Fred, toda a nossa diretoria que estava lá acompanhando, nossa comissão de mobilização, nossos colegas dando apoio nesse momento. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Um bom final de noite, uma boa semana, se cuidem, sigam as orientações de saúde e um abraço muitíssimo carinhoso. Espero que todos tenham encontrado formas de viver melhor e lembre-se, a universidade está aqui produzindo conhecimento e lutando por todos nós. Um abraço grandíssimo, muito saudoso de encontrar todos vocês. Abração. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Abraço, Até a embora. próxima quarta. Obrigado. Obrigado. Nada.